Graças a Deus nós temos um Deus que nos dá segurança, nos dá paz, nos promete e cumpre a palavra de que, ainda que passemos por muitas lutas, nós temos certeza que nós vamos passar por elas e vamos vencer. O mundo, ele vive em muita insegurança, mas graças a Deus que eu e você estamos seguros em Deus, amém? Seguros em Deus. Seguros como, Bisa? Como assim, Andréia? Seguros, nós não vamos passar pelas lutas, não vamos passar pelas dores. Isso é poesia, isso é romantismo. Vida real é vida de batalha, é vida de luta, é vida de conquista, é vida onde nós arregaçamos as mangas e vamos para a luta, amém? Mas nós vamos em nome do Senhor, nós enfrentamos sim as incertezas, mas com o Deus das certezas, o Deus que garante que nós vamos nele encontrar força para nos levantar. Se nós cairmos, Ele vai nos levantar. Se nós enfrentarmos dores, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos suprir em tudo aquilo que nós precisamos, amém? Esse é o nosso Deus, o Deus da segurança, o Deus da certeza, o Deus da fé, aquele que diz: confia, entrega o teu caminho a mim, confia em mim e tudo eu farei. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? O povo de Israel, ele tinha sempre um homem, uma mulher usados por Deus para falar, para direcionar, para conectá-los com Deus. Moisés foi um desses homens, o intermediador entre Deus e os homens. Deus sempre vai usar alguém para falar conosco, amém? Eu quero dizer, Deus tem falado muito comigo através dos meus profetas, e nessa manhã eu quero falar ao seu coração a palavra de Deus, que vai trazer certeza e segurança na batalha, na luta que você enfrenta. O povo de Israel passou muitas dificuldades, mas Deus sempre usava alguém. Moisés foi um homem muito usado. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 1. O tema dessa palavra é certezas que devemos blindar. Existem certezas que nós precisamos proteger no nosso coração. As lutas, elas tentam abalar as promessas de Deus. Será que Deus vai me curar? Será que meu casamento tem solução? Será que um dia meu filho, minha filha, vai entregar seu coração para Deus? Será que um dia a chama que um dia queimou vai voltar a queimar? Será que um dia esse problema financeiro vai acabar? Será que um dia eu vou voltar a realizar sonhos? Será que um dia eu vou ser feliz de novo? Quantas pessoas estão vivendo assim? Mas quando nós nos encontramos com a verdade de Deus, o será, ele sai, e a certeza do quando entra. Porque a questão não é se vai acontecer, a certeza que temos é: vai acontecer. A questão é que nós não sabemos quando e não sabemos como, mas uma certeza nós temos: Deus vai fazer, amém? Deuteronômio capítulo 7, no versículo 1, Moisés, ele diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgaseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e toda a confederação dos zeus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E ele continua fazendo: e o Senhor teu Deus. E Moisés então vai falando ao povo acerca de tudo que Deus vai fazer quando o povo estiver na terra da promessa. Aqui Deus usa Moisés para dizer: olha, vocês vão entrar. Deus continua agindo, Deus continua sendo o mesmo. Então Moisés diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que Ele te prometeu, Ele vai remover todas as nações mais numerosas, mais fortes do que vocês,
porque Ele é todo poderoso e Ele vai cumprir o que Ele prometeu, amém? Ainda que a luta seja maior que você, Deus sempre vai ser maior que a luta, Deus sempre vai ser maior do que a dor. E aqui Deus estava falando através de Moisés, Deus estava falando: quando eu introduzir vocês na terra que eu prometi, quando eu fizer um milagre na sua vida, quando eu curar, quando eu restaurar, saiba que eu sempre serei maior. Você pode ser pequeno, as lutas podem ser grandes, mas Deus sempre será infinitamente maior, amém? Aqui Deus estava falando através de Moisés, Deus estava trazendo através de Moisés uma certeza de que iria acontecer o que Deus tinha prometido, o que Deus prometeu para você. O que foi que Deus falou para você? A Bíblia diz que a fé é a certeza do que eu espero. O que você tem esperado? Você tem dito muitas vezes: se Deus quiser, se Deus... Queridos, Deus quer curar. Eu vou repetir. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer salvar. Deus quer restaurar. Deus quer reconstruir o que foi destruído. Deus quer fazer o melhor. Pode aplaudir ao Senhor. Deus quer e Deus vai fazer. Mas tem que haver certeza. Pisa, mas não é fácil ter certeza o tempo todo, porque a dúvida bate a porta. Sim, bate, mas a questão é se nós vamos permiti-la entrar. Quando eu passei com aquele problema de saúde, em todo o tempo, não foi fácil, queridos. Quando eu fui pega de surpresa com o diagnóstico, eu fui lá no hospital, vou voltar para a vigília. A médica diz: olha, você foi diagnosticada com esclerose múltipla, como se fosse a coisa mais normal da vida, mais simples da face da terra. E falou assim: nós vamos te internar agora, nós vamos coletar o líquido da sua medula, você vai começar o tratamento, e alguns dias você vai... Eu levei um choque, e naquele momento, eu tremia por dentro, mas eu falei: Deus, o Senhor está comigo, eu tenho certeza, a minha vida não vai terminar nisso, eu não vou perecer por causa disso, o Senhor está comigo, eu tenho certeza. Às vezes batia, eu tremia, às vezes por dentro batia, mas eu nunca abria a minha boca para dizer: Deus, será que o Senhor vai me curar? Nunca. Mas sabendo que Ele sabia o que eu pensava, eu sempre dizia para Deus: Deus, eu não sei quando, eu não sei como isso vai acontecer. Eu sei que os médicos estão me dando um diagnóstico, os exames estão dizendo algo, mas eu quero dizer que eu creio, eu tenho certeza, o Senhor vai me curar. Eu não sei quanto tempo isso pode durar, eu não sei o que eu vou ter que enfrentar, mas eu sei que vai acontecer. E aí, como nunca na minha vida, eu cantava aquele louvor que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu disse isso para Deus. Eu disse isso para Deus. Eu falei: Deus, eu tenho certeza no meu coração. Eu tenho certeza. Eu falava: Deus, eu tenho certeza. Queridos, é assustador muitas vezes. É assustador você ver uma família destruída, é assustador você ver um filho distante da presença de Deus, é assustador muitas vezes um diagnóstico, é assustador você lidar contra a depressão, é assustador você lidar com gigantes interiores, é assustador. Mas quando nós blindamos essa certeza de que Deus quer e de que Deus vai fazer, então você encontra forças para lutar, você encontra forças para continuar. Vai vir o fogo, vão vir as águas, mas você vai dizer: Senhor, eu tenho certeza. Um dia, queridos, um leproso chegou diante de Jesus e falou assim:
adorando. Primeiro a Bíblia diz que ele adorou e disse: se o Senhor quer, me limpa. E Jesus imediatamente disse: eu quero, eu quero. Não tenha dúvidas acerca do que Deus quer, no que está na sua palavra. Existem coisas, situações que nós precisamos orar para saber quais os planos de Deus. Mas queridos, acerca da cura, nós não precisamos ter dúvida, Deus quer curar. Mas se não acontecer à nossa maneira, significa que existem coisas na vida que nós nunca vamos entender, que estão acima da nossa compreensão humana, mas que nós devemos continuar confiando, tendo certeza. Davi, no Salmo 27, Davi ele disse: certamente eu morreria se eu não tivesse certeza de que eu veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu amo esse momento que Davi ele diz: eu sempre tive certeza. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não permita que as incertezas à sua volta roubem as certezas de Deus do seu coração. Porque Deus, Ele está com você. Deus, Ele vai fazer. Deus, na Bíblia diz que nas regiões celestiais já fez. Mas não deixe que a dor, que as lutas roubem. Ah, mas eu estou orando, estou fazendo campanha, estou jejuando, mas existem lutas, queridos, nós não sabemos quando vai acontecer. Nós não sabemos como. Mas a vitória é daqueles que permanecem e perseveram, amém? Permaneça fiel, permaneça firme. Abraão, ele nos dá um segredo sobre como blindar essa certeza de que vai acontecer. Como Abraão conseguiu blindar a certeza de que, apesar do tempo, do seu corpo, da sua idade, da idade de Sara, como ele blindou a certeza de que o filho da promessa viria. Como ele protegeu isso no coração dele. Romanos capítulo 4, no versículo 19, diz assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou, diga comigo, não atentou. Presta bem atenção nessa palavra, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A Bíblia diz, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre Abraão, e ele está dizendo: Abraão, ele não enfraqueceu na fé, ele não deixou que nada roubasse a certeza de que o que Deus havia prometido, Deus cumpriria. Como ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso também, não atentando para o seu próprio corpo, já de quase 100 anos, e nem atentando para o amortecimento do ventre de Sara, porque ela já estava na menopausa. A Bíblia diz que ele não atentou. E o que significa atentar? Atentar é preocupar, meditar, considerar, dar o cuidado devido. A Bíblia diz que Abraão, ele não ficou pensando no problema, ele ficou pensando na solução. Ele ficou pensando na promessa. Ele não ficou meditando, olhando para si e falando: bah, não funciona mais nada. Como isso vai ser possível? Ele não ficou olhando para Sara e falou: é, minha velha, já foi o nosso tempo. Ele não ficou fazendo isso. A Bíblia diz que ele não ficou atentando, pensando nisso, pensando na dificuldade, pensando no problema. Alguma vez você resolveu um problema só de tanto pensar nele? Não estou dizendo que não devemos investir tempo para sanar problemas. Eu estou dizendo que existe um tempo necessário. Mais do que isso,
é perda de tempo, porque a solução vem quando você se derruba em cima em buscá-la e não em cima do problema, porque quanto mais você olha para o problema, maior ele se torna. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você olha para a promessa de Deus, quando você olha para a palavra de Deus, então aquele problema vai ficando pequeno e Deus vai te dando luz e vai clareando e você vai encontrando uma saída. Ou você vai encontrando aquela palavra e fala: Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a salvação da minha família. A intervenção de Deus sempre virá por meio da certeza, nunca pela dúvida. Por isso, como Abraão, pare de ficar dando mais importância para o problema do que para a promessa de Deus. Quantas vezes no dia você fala da promessa e quantas vezes no dia você fala do problema que você enfrenta? Na sua semana, quanto tempo você dedica para falar do problema e quanto tempo você dedica para orar, para meditar na palavra, para encontrar a solução, para conversar com as pessoas que talvez serão as conexões que Deus vai usar para que esse problema então seja sanado. Pessoas que têm a competência que você ainda não tem, pessoas que alcançaram aquilo que você ainda não alcançou e deseja, pessoas que trilharam o caminho por onde você ainda está passando. Por isso faça uma aliança com Deus, fala: Deus, eu vou buscar sempre a tua palavra, a tua voz. Eu não vou ficar olhando para o problema, eu não vou ficar olhando para a dificuldade no meu casamento, eu não vou ficar olhando para a dificuldade na vida do meu filho, eu não vou ficar, Senhor, valorizando o problema. Eu vou buscar na tua palavra a solução, vou me agarrar a ela e vou crer até o fim que ela vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Amém? Abraão tinha essa certeza. Então a primeira certeza que nós devemos blindar no nosso coração, a certeza de que vai acontecer o milagre. Vai acontecer a cura, vai acontecer a salvação. Bispa, mas se eu orei, fiz tudo, guardei essa certeza, mas não aconteceu, queridos, aí está nas mãos de Deus. Nós não entendemos tudo, mas nós confiamos em Deus. Mas nós vamos fazer tudo o que nós precisamos fazer. Segunda certeza que nós precisamos guardar em nosso coração, e Deus usa Moisés para falar isso ao povo. Deuteronômio capítulo 7, no versículo 21, ele diz: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Deus fala para o povo: vocês vão possuir a terra, o que eu prometi vai acontecer. Só que nessa terra tem desafios, nessa terra tem gigantes, nessa terra tem muito trabalho, nessa terra tem situações que vão ser desconfortáveis para você, que você vai ter que aprender a abrir mão, a perdoar, a pedir perdão, aonde você vai ter que ser mais humilde, aonde muitas vezes você vai se humilhar, aonde muitas vezes você vai ser confrontado no seu caráter, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que confiar mais, você vai ter que entregar mais. Deus estava falando: nessa terra tem gigantes, porque, queridos, tudo que é bom nessa vida não está desocupado, tudo que é bom na vida está na mão de alguém. É como o dinheiro não desaparece, ele muda de mão. Dinheiro não some do mercado, ele muda de mão. E quando nós somos fiéis a Deus, Deus faz a transferência das riquezas para as nossas mãos, amém? Não do sobrenatural somente, mas porque trabalhamos e somos fiéis acima de tudo a esse Deus maravilhoso, amém? Então Deus estava falando para o povo: vocês vão possuir, eu prometi, eu vou cumprir, mas lá existem desafios. E eu volto a repetir algo que eu sempre digo: tudo que é valioso tem preço. Você não acha jogado no chão. Já achou um diamante no chão? Um rubi, uma esmeralda? Alguém deixou, vou deixar aqui para alguém, né? Você não vai encontrar. E aí Deus diz no versículo 21, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. As lutas que você enfrenta, lembre-se, você não enfrenta sozinho, Deus está com você, Deus está na sua família, Deus está com você quando você precisa fazer um tratamento. Quantas pessoas num tratamento contra o câncer, fazendo hemodiálise, tantos tratamentos, queridos, Deus pega na mão e diz: eu sou contigo, eu estou com você.
Você não está sozinho nesse tratamento. Você não está sozinho na sua empresa. Você não está sozinho nesse problema no seu casamento. Você não está sozinho nessa luta contra esse vício. Você não está sozinho nessa luta contra a depressão. Você não está sozinho nessa luta contra esse espírito de destruição que ronda a sua família, esse espírito de ira. Não, você não está sozinho. Deus aqui estava falando para o povo: não se assuste. Aquele dia, eu confesso que o impacto foi o susto. Mas eu lembrei, falei: Deus, o Senhor é maior. O Senhor está comigo. Isaías 41, versículo 10. Deus fala através do profeta: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vai bater a porta? Vai bater. O medo, a dúvida, o desânimo, a tristeza vão bater a porta. Mas lembre-se, Deus te diz nessa manhã: não temas. Eu pego na tua mão, eu te conduzo. Deus, mas está tudo escuro. Mas Ele é a luz da sua vida. Ele é a luz no meio da escuridão. A Bíblia diz que Deus faz brilhar a luz em meio às trevas na vida dos justos. Mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que você não encontre saída, Deus te diz: não temas, eu sou com você. Eu pego na tua mão, eu te direciono, eu te sustento, eu te fortaleço. Você vai vencer esse câncer, você vai vencer esse vício, você vai vencer essa doença, qualquer que seja. Você vai vencer esse coronavírus, essas sequelas. Você vai viver essa infecção nos olhos. Você vai vencer essa doença autoimune, essa doença respiratória. Você vai vencer, porque eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia, glória a Deus. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Não tenha medo. Nós somos pequenos sim, mas Deus é grande. Eu falo para Deus: Deus, eu sou pequena em todos os sentidos. Sou pequena, Deus, não aguento nada. Mas o Senhor é grande, o Senhor é maior. Por isso, quando você se sentir um nada, sabe que aquele que é tudo, Ele é por você. Quando você se sentir no pó, se lembra que Deus levanta do pó. Deus levanta da lama. Deus levanta da sujeira. Deus levanta da miséria. Deus levanta do nada e eleva aos lugares mais altos e nos faz assentar em meio aos príncipes. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Certeza, guarda essa certeza no seu coração: Deus está comigo. Eu vou ter aquela reunião difícil, aquela conversa difícil, Deus está comigo. Eu vou para o trabalho, existe uma situação, um conflito, um desafio, Deus está comigo. Vou fazer um tratamento, Deus está comigo. Vou fazer algo, vou trabalhar, vou cuidar da minha família, vou conversar com meu filho, vou viver uma situação difícil que eu preciso da graça de Deus. Deus está comigo. Eu jamais estive, jamais estarei sozinho. Deus estava falando com aquele povo: eu estou com vocês, não tenham medo. Não se assustem diante dos seus inimigos. E Deus ainda fala algo maravilhoso ao povo. E fala comigo e com você. Que é algo que nós sabemos, mas não é tão simples de se viver. E Deus aqui também fala ao povo que a vida ela é feita de processos, que existem momentos, lutas que nós vamos enfrentar, que instantaneamente elas vão desaparecer. A cura vai florescer, a alegria vai florescer. Quarta-feira nós tivemos um culto maravilhoso, noite de esperança, presença de Deus, uma palavra maravilhosa, fazendo a oração da fé, declarando a cura, declarando a libertação, queridos. E tem coisas que instantaneamente acontecem, outras vão exigir de nós passarmos pelo processo. Mas por que isso acontece? Não sei, porque cada um tem uma história. Alguns que já passaram por alguns processos já tiveram suas respostas, outros talvez um dia na glória, talvez um dia, talvez nunca tenhamos. Mas a certeza que é que Deus sempre vai estar conosco. No versículo 22, olha o que Deus fala através de Moisés. Ele diz assim:
E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, diante de ti. Pouco a pouco, diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Esse pouco a pouco aqui Deus ainda fala com eles, mas tem pouco a pouco comigo e com você, que nós não entendemos. São os processos da vida. É uma luta contra uma doença, contra uma depressão, um pânico. É uma restauração num casamento. Muitas pessoas começam a buscar a Deus, vivem uma vida inteira destruindo a si mesma, destruindo a família. Não intencionalmente, ninguém faz isso intencionalmente, mas faz por causa da dor, faz pela falta do conhecimento, faz porque não é livre, né, pela verdade de Deus. Mas aí começa a buscar a Deus e espera que do dia para a noite tudo mude. Algumas coisas vão mudar do dia para a noite, outras não. Outras serão pouco a pouco. A restauração de um casamento, filhos se relacionando com seus pais, pais com seus corações voltados para os seus filhos, ou coisas como, por exemplo, comprar uma casa. Alguém compra uma casa do dia para a noite? Pode acontecer, mas é um processo. Você vai procurar aquela casa, você vai orar, você vai considerar os valores, valor de mercado, como é que é, a estrutura, não é do dia para a noite. Você não troca de carro também do dia para a noite. Na vida nada acontece do dia para a noite. Uma restauração emocional. Existem os processos. Uma dor não se cura do dia para a noite. Mas a certeza que nós temos, que enfrentando os processos, na certeza de que Deus está conosco, nós vamos vencer. Amém? Um dia, um professor universitário, ateu, sempre confrontando o seu aluno, pastor, sempre durante todo o curso. Um dia, aquele pastor não aguentava mais, e ele falou: Deus, ele usa de todos os argumentos, eu não tenho mais o que falar. E Deus falou no coração daquele homem de Deus: você não precisa de argumentos para provar que eu existo. Fique tranquilo. E aí, num dia, aquele homem de Deus é usado para dizer assim para aquele professor: vamos fazer uma analogia, ou vamos pensar algo, se fosse real. Tá bom, Deus não existe para você, certo? Certo, Deus não existe para mim. Vamos supor que você tivesse um filho de 20 anos de idade, viciado em droga. Um filho que você ama, um filho que você é apaixonado por ele, é o único filho que você tem. E se você pudesse, você daria a sua vida por ele, para que ele fosse liberto disso. Só que você já fez tudo, você já levou as melhores clínicas, já fez todos os tratamentos. E você está dizendo que Deus não existe, certo? Certo. Você já fez tudo. Se o homem não pode fazer mais nada, qual seria a esperança para o teu filho? E aí diz que aquele homem se calou, mudou o semblante, os olhos encheram de lágrimas, ele simplesmente saiu. E ficou um tempo sem falar com aquele aluno. Um dia, descendo o elevador do prédio da faculdade, 20 andares, o aluno, o pastor, estava ali, e entra aquele professor. Um silêncio total, 20 andares. E aquele pastor disse: eu sabia que ele tinha algo para me dizer, mas ele não dizia. Quando estava para chegar no térreo, ele olha para mim e diz assim: deixa eu te falar algo. Eu tenho um filho, um único filho, que é viciado em droga. Eu já fiz de tudo por ele, mas eu não posso mais fazer mais nada. Então eu quero pedir para você orar para esse Deus que você acredita, porque então ele vai ser a única esperança para o meu filho. E aquele homem começou a passar por um processo de transformação. Um processo, não foi do dia para a noite, foi um tempo, um processo de dor,
de perdão, de restauração. Uma outra situação também muito forte, um homem, um grande empresário, milionário, uma das grandes metrópoles do país, uma família maravilhosa, sua esposa tem um encontro com Jesus, ela entrega sua vida a Jesus, seus 2 filhos pequenos, e aquele homem não aceita, não concorda, não acredita, mas não proíbe a esposa de buscar a Deus. Ela vai para Deus, vai para a igreja, leva seus filhos, ele permite que os filhos se batizem, porque eles querem batizar, e eles descem as águas do batismo, e um dia a igreja promove um evento campestre, para toda a igreja, e eles vão, a esposa e os filhos vão, o pai não, e nesse trajeto, essa mãe e essas 2 crianças sofrem um acidente, e eles morrem nesse acidente. Aquele pai, ele já não gostava, ele já se incomodava. Quando aquilo acontece, ele fica irado, ele fica revoltado, ele vai até a igreja. Ele pega o pastor pelo colarinho e ele fala: a igreja matou minha família. Esse Deus matou a minha família. Eu não acredito nesse Deus. E ele naquela dor, queridos, em todas as impossibilidades que nós podemos pensar. Porque se já era difícil aquele homem entregar sua vida para Jesus, perdendo sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes parece que tem dor que não tem fim. Tem dor que não tem consolo. Mas existe um processo. Não é do dia para a noite. Como a cura física não é do dia para a noite, a cura emocional também não é do dia para a noite. E aquele homem revoltado, e aquele pastor só tenta acalmar, mas não diz muita coisa, porque senão ele ia apanhar. E aquele homem solta, joga o pastor no chão, sai daquela igreja, vai para casa, mexe nas coisas da esposa, ele encontra um comprovante de dízimo. Ele fica mais revoltado. Eu não acredito que a minha esposa ainda dava dinheiro para aquela igreja. E ele fica revoltado, e ele entra numa luta com Deus. E ele começa a questionar a existência de Deus. E aquela igreja inteira orando por aquele homem, para o consolo, para a restauração. E na casa dele, mexendo nas coisas da esposa, e começando a encontrar a Bíblia. E aquela igreja intercedendo e orando, aquele homem ali começa a ter um encontro com Deus. E ele começa a dizer para si: eu começo a entender. Ele teve encontro na casa dele, com as coisas da esposa, a Bíblia, caderno de anotação da palavra. Porque ele estava tão revoltado, e ele ficou ali dentro de casa, ele não saía, ele ficou dias dentro de casa. E ele chorava muito, e nesses momentos ele teve um encontro com Deus. E aí ele decide ir à igreja. E quando ele chega na porta, o pastor já fica em alerta. Ele falou: esse homem agora vai me pegar de novo. E ele vai e entra na igreja. O culto ainda não havia começado. Ele vai até o pastor e ele diz assim: agora eu entendo. Porque mesmo eu sendo um homem como eu era, arrogante, brigava com a minha esposa porque ela ia na igreja, ela nunca me desrespeitou e também nunca desistiu de estar na igreja. Porque agora eu sei. O amor de Deus entrou no coração dele e eu pude sentir esse amor. E hoje eu estou aqui para entregar minha vida para Jesus. E eu vou viver pela minha esposa, pelos meus filhos, e vou fazer tudo o que ela faria se ela estivesse em vida, por amor a Deus e por amor à sua igreja. E ele começou a ser fiel àquela igreja. Diz que ele chegou na empresa dele, chegou para o financeiro e falou assim: ó, faz as contas de tudo que eu tenho para esse mês, e faz um cheque, porque eu vou devolver o meu dízimo. Tudo, eu vou devolver meu dízimo. E ele continuou evangelizando na empresa dele. E acho que nos primeiros 3 meses que ele pregava o amor de Deus e dava, porque era algo sobrenatural, um homem que se revoltava contra a igreja, contra Deus, apaixonado por Deus, rendido a Deus, indo à igreja, ele pregando. Foi um impacto para os funcionários o testemunho dele. Perdeu a esposa, queridos, perdeu os filhos. Que dor é essa? Só Deus pode consolar. E aí diz que nos primeiros 3 meses, 20 funcionários dele aceitaram Jesus, desceram as águas do batismo, e Deus continuou usando poderosamente a vida daquele homem.
Processo. Processo. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 13, depois você vai ler do versículo 10 ao 13, fala sobre uma mulher que vivia encurvada 18 anos. 18 anos andando cabisbaixa, sem perspectiva de vida, sem poder olhar nos olhos das pessoas, sem poder sorrir, olhando só para o chão, só para baixo. Mas a Bíblia diz em Lucas 13, que ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava na sinagoga quando Jesus estava pregando. Ela estava na igreja, assim como eu e você estamos. Assim como vocês que estão conectados, estão conosco também. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando na sinagoga e havia um espírito agindo na vida daquela mulher há 18 anos. E a Bíblia diz que Jesus chamou aquela mulher e disse: você está livre. Você está livre. E Jesus curou aquela mulher, pôs as mãos sobre ela. E a Bíblia diz que ela se endireitou. Ficou em pé. E pôde olhar para a vida, e pôde ter esperança, e pôde sorrir. A Bíblia diz que ela glorificava a Deus. Mas foram 18 anos. Se ela tivesse desistido aos 17 anos de caminhada, se ela tivesse desistido na primeira semana da campanha, quem faz campanha de terça e de quarta, não é uma campanha, que eles muitas vezes são 2, 3, 4, muitas vezes são anos. Eu não sei como, nem quando, mas eu tenho certeza, vai acontecer. Quero que vocês coloquem em pé com a sua Bíblia. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pouco a pouco, pouco a pouco. Quarta-feira, na noite de esperança, eu pude conversar com algumas pessoas, ouvi-las antes de orar, e eu pude testemunhar algo maravilhoso, que foi pouco a pouco. Uma adolescente que lutava contra a depressão, que lutava contra muitas dores no seu coração, muitas dúvidas, muitos sentimentos de solidão, de rejeição, que estava ferindo a si mesma, às portas de uma internação clínica. Pouco a pouco, ela foi para a última revisão de vidas, pouco a pouco, e ela veio pedir oração, e quando ela abriu a boca, eu chorei naquela hora. Eu falei: eu nunca tinha ouvido a sua voz dessa maneira. E aí ela veio, ela falou assim: olha, mas eu quero que a senhora ore por mim, porque ainda vem alguns pensamentos. E ela foi compartilhando, e eu comecei a ministrar sobre ela, e comecei a olhar no olho dela, e comecei a falar com ela. Pouco a pouco, queridos, ela começou a sorrir. Ela começou a sorrir. Eu nunca, em todo esse tempo que eu a conheço, eu nunca tinha visto ela sorrir. E de máscara. Pouco a pouco. E eu falei para ela: você nasceu de novo. Falei: vai ser feliz e viver a vida que Deus tem para você. Você nunca mais vai voltar a viver o que você vivenciou no passado. 11 anos de idade. Pouco a pouco. Guarde essas certezas no seu coração. Vai acontecer o que Deus prometeu. Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. E ainda que venham os processos, saiba, como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como a luz do amanhecer, pouco a pouco, até ser dia perfeito. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, e nós aguardamos em nossos corações, Senhor, blindamos e protegemos
olhando para a promessa e não olhando para as lutas, para as dificuldades que enfrentamos. Porque muitas vezes valorizamos mais as dificuldades e os problemas e o agir do inimigo do que, Senhor, as tuas palavras, do que o teu agir. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos, Senhor, proteger a tua palavra em nossos corações e guardarmos, Deus, em nossos corações a certeza de que vai acontecer o que o Senhor prometeu. Vai acontecer, porque o Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor está conosco. Nós não temos por que temer, porque o Senhor nos toma pela nossa mão. O Senhor está junto, o Senhor está perto, o Senhor não está longe, o Senhor não está distante, mas está conosco. E ainda que hajam os processos, ainda que haja o tempo, Senhor, nós vamos vencer a barreira do tempo, nós vamos permanecer, nós vamos continuar nossas campanhas, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar jejuando, nós vamos continuar nos cultos, nas células, nós vamos, Deus, para o Revisão de Vidas, nós vamos para o Instituto de Vencedores, nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos passar pelo processo, mas nós vamos vencer, porque assim como a luz do amanhecer, Deus, o dia torna a ser perfeito, o dia perfeito virá e o milagre acontecerá, em nome de Jesus. Aleluia, abra suas mãos e adore a Ele. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos e declare isso. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurando eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, diga comigo: Jesus, eu te adoro e entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu coração. Entra na minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Salva-me dos enganos da vida, das incertezas da vida, e fortalece dentro de mim as certezas do meu Deus, do meu Pai, do meu pastor. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém e graças a Deus. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. E você que está conectado conosco, se está pela primeira vez, recebe Jesus na sua vida e entende que só Ele é o Salvador. Só Ele pode fortalecer essas certezas diante de um mundo de tantas inseguranças. Se você fez esta oração, sinceramente, nós queremos te ajudar, queremos orar por você, queremos te receber na família Sara, amém? Na Sara Caxias RS. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, pelo QR Code no YouTube. Nós queremos orar por você e teremos a maior alegria de te receber na família mais feliz dessa terra, amém? Quero agradecer a todos que estiveram conectados conosco, vocês que estão aqui presencialmente. Gratidão por estarem aqui, a presença de vocês alegra o nosso coração, amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tem alguém que está conosco pela primeira vez nessa manhã? Faça um sinal com a sua mão aqui. Tem alguém? Aqui? Tem alguém? Não? Então levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Que a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus,
seja guardada em nossos corações e ela produza, Senhor, transformação, cura, milagres, restaurações, que milagres aconteçam em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz e que o Senhor, em nome de Jesus, te leve a um dia abençoado, a uma semana de vitória em família e aonde você estiver. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal e que você vá para o melhor domingo, para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês, amém? Vamos aplaudir ao Senhor e diga obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Aleluia! Beijo no coração, até daqui a pouco às 18h30.